De Deus, meus caros irmãos, graça e paz, shalom. Eu quero aqui demonstrar para os irmãos uma parte qual eu senti de falar, que pode trazer alguma edificação. Porque muitos pensam que Deus, para se manifestar a sua presença, ele tem somente uma forma de manifestação. A presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, é multiforme. Não dá para nós definirmos a maneira da forma da manifestação de Deus. Muitos acham que Deus se manifesta apenas onde há grande movimento de barulho. E se não há, a pessoa pensa que ali foi extinto o Espírito Santo. E muito pelo contrário, irmãos, a extinção do Espírito Santo, eu vou explicar para os irmãos mais abaixo o que traz a extinção do Espírito Santo em uma denominação ou em uma igreja, certo? Bom, a Bíblia não menciona a respeito, assim, algum versículo claro, mas dá para nós entendermos que Deus opera no silêncio. Porque há passagens que sugerem que Deus se revela e age de maneiras sutis e silenciosas. Ou seria melhor falar silenciosas? Seria mais o ideal, não é? Eu acredito que muitos podem ignorar, porém, isso é uma veracidade bíblica, e o que está na Bíblia não deve ser ignorado, irmãos. Se nós formos olhar para passagens, nós vamos encontrar na Bíblia, escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Eu posso falar no versículo aqui, está aqui na minha frente, só que eu vou ler na Nova Versão Internacional, poderia ler na outra versão da outra Bíblia, mas vou ler aqui na Nova Versão Internacional esse versículo. O Senhor lhe disse: sai e fique no monte na presença do Senhor. Falou para o servo de Deus Elias, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas depois de um terremoto, né, irmãos? E também diz aqui: mas o Senhor não estava no vento, aquele vento fortíssimo, e também não estava no terremoto. Nenhum dos dois. Pode ler, pegar sua Bíblia e ler. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio, quer dizer, um silêncio, um murmúrio, de uma brisa suave. E ali Deus se manifestou para falar com Elias. Ok? Observamos, irmãos, que naquele terremoto, que deve ter feito, um terremoto faz barulho, naquele vento fortíssimo, também Deus não estava. O vento era tão forte que quebrava pedras, rachava os montes, mas Deus não estava. E muitos hoje se enganam quando vem uma denominação com grandes manifestações, pensam que Deus está ali. E muitas das vezes Deus não está mais ali. E outros olham alguma denominação com um murmúrio, com um silêncio, e até dizem: olha, dá para ouvir até uma mosca. Mas acontece que Deus está falando ali. Então não se mede a extinção do Espírito de Deus com essas analogias, com esses pensamentos humanos. Isso são pensamentos humanos e carnais que o homem tira segundo as suas opiniões próprias, sem analisar a profundidade bíblica e o momento exato da fala do próprio Deus. Porque o Senhor Deus, ele não precisa de se manifestar somente no terremoto, e não somente no vento ou no fogo, porque todos os elementos, seja eles químicos, sejam
materiais sólidos. Certo, irmãos? Tudo pertence a Deus, seja através da água, do vento, do fogo, dos elementos que compõem também, né, a nossa vida. Deus pode se manifestar em todos eles, inclusive no silêncio. Vejamos Jó, quando Deus perguntava para Jó, e Jó não tinha resposta, ficava no silêncio. Por quê? Porque a resposta de Jó para Deus era o silêncio. E Deus entendia o que Jó estava querendo dizer. Aí o homem que está dominado por alguma coisa, irmãos, que quer atrair o povo, muitas das vezes ele começa com muito barulho, no entanto não tem conteúdo. Se você pegar uma lata com um produto dentro dela, você bate, ela faz pouco barulho, a lata está cheia daquele produto, ela faz pouco, mas se você pegar uma lata vazia, você pega e começa a bater, ela faz muito barulho. Mas não quer dizer que Deus não opere no fogo, não quer dizer que Deus não fale no vento, não quer dizer que Deus não fale no terremoto, que não quer dizer que Deus não fale no alarido, porque também vimos que Deus derrubou a muralha de Jericó através do soar das trombetas do sacerdote. Mas também vimos que Josafá deu ordem aos seus soldados para que não tirassem as espadas, embora tocassem as trombetas. Então Deus não tem uma forma específica, humana, que o homem pode caracterizar que isto é ou não é a extinção do Espírito Santo de alguma denominação. Ao contrário, às vezes a denominação, por medo de errar, coloca regras, até mesmo um pouco pesadas, porém, é melhor você dar um passo atrás com medo de errar do que você dar um à frente errando e fazendo com que as pessoas errem e entrem até mesmo em situações dramáticas a ponto de tentar atentar contra a sua própria existência por causa de um barulho muito grande que houve, de uma profecia que houve num grande estrondo e que não se cumpriu. Entendam isso, irmãos. Eu vou explicar para os irmãos o que extingue realmente o espírito de uma igreja. Não é o silêncio, não é o barulho, não é você entrar numa igreja e escutar uma mosca. Isso daí tudo é coisa humana, irmãos. Tudo isso é coisa humana. Deus não precisa de barulho, nem de silêncio, nem de nada para ele operar. Deus opera na brisa do vento. Deus opera no cantar dos pássaros. Deus opera da forma que ele quiser, num trovão, num relâmpago, num estrondo, com uma voz potente que treme a carne e treme a terra. Mas Deus também opera no sopro. No sopro. O sopro porventura faz algum barulho, irmão? Você escuta? Vejamos que o primeiro homem foi criado do pó da terra, através do sopro de Deus. Então, que ninguém se engane por esses movimentos e por essas palavras proféticas que muitas das vezes, interpretando nós segundo nossos olhos carnais, vamos perceber que elas não estão de acordo com a palavra de Deus. Tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos enganados, mas peçamos a Deus o discernimento para entendermos. Aqui nós não estamos falando de denominações, mas estamos falando em extinguir aquilo que é de Deus. Que às vezes o barulho, o movimento, o estrondo, não está Deus ali. Temos experiência própria aqui dentro da própria palavra. Eu vou explicar para vocês o que extingue realmente o Espírito de Deus de uma igreja. Agora, irmãos, eu quero explicar para vocês. Eu quero explicar para vocês o que extingue o Espírito Santo. Não é o barulho, não é escutar uma mosca, não, irmão. O que extingue o Espírito Santo, primeiro, é o pecado persistente. Uma denominação que sabe que um dos seus líderes está cometendo pecado, mas devido à amizade, devido à sua influência, ninguém fala nada, fazem vista grossa, ou talvez
é amigo de algum líder, a igreja pode estar explodindo. Será que é o Espírito Santo? Também é outra coisa, irmão. A resistência à ação do Espírito, no sentido de usar de misericórdia com alguém, né? Ter um coração obstinado, achar que determinadas coisas que são feitas entre o seu presbitério podem ser encobertas, desvios de dinheiros que são ofertados para uma coisa e vão para outra. Atitudes como esta, irmãos, corrupção, falta de amor, extingue o Espírito Santo da igreja. Certo, irmãos? Também, é claro, que a resistência ao Espírito Santo, resistir, porque vamos supor, não resistir em uma manifestação, porque quando Deus quer operar, Ele opera sem pedir licença, irmãos. Não somos nós que temos que mostrar a habilidade ou algum tipo de virtude nossa, algum tipo de manifestação que sai da nossa carne, e nós pensamos às vezes que é do nosso espírito. Não. A resistência do Espírito Santo, eu quero dizer aqui, o endurecimento do coração, não aceitar que o outro pode ser salvo, ser exclusivista, desobediente, não considerando a palavra de Deus, mas rejeitando-a, dizendo que ela contém, que ela não é realmente a palavra de Deus, que ela tem erros, afasta o Espírito Santo da igreja. Ah, mas aquela igreja está lá pegando fogo, sai fogo pela janela, será que é Deus? Mas aquela ali parece que voa uma mosca, será que não tem Deus lá? Olha, irmãos, cuidado com o que vocês andam ouvindo por aí. Cuidado com o que vocês andam ouvindo. Discernam as coisas para vocês não serem enganados, porque estamos em tempos difíceis, irmãos. É tão fácil atacar os outros e não meditar naquilo que se fala. Isso é uma resposta para muitos. Não estou defendendo nenhuma denominação. Estou aqui colocando para todos entenderem o que é afastar o Espírito Santo da igreja. O legalismo, isso, irmão, é terrível. A religiosidade, o legalismo, a ênfase exagerada, irmãos, de tradições humanas em detrimento da liberdade do Espírito. Não, porque foi assim, vai ter que ser assim. Porque não usava isso lá no tempo do apóstolo Paulo, hoje tem que usar isso, senão não entra no céu. Isso daí, irmãos, são tradições onde o Espírito Santo de Deus é substituído, a sua graça, por uma religiosidade superficial, irmãos. Vão julgando vocês mesmos. Vê se eu não estou falando a verdade. Prova para mim ao contrário. E o pior de tudo, a apostasia, não? A apostasia da igreja, não da denominação, não do povo. O abandono da fé cristã genuína, a aceitação, irmão, de doutrinas heréticas, mudando aquilo que é primordial, mexendo aquilo que não poderia ser mexido. Certo, irmãos? Trocando um estar, a presença de Deus por um estar à presença de Deus, sabendo que o estar é um verbo transitório. São coisas que vocês muitas das vezes não pensam, mas usam os argumentos como voar de uma mosca. Quando uma própria mosca pode ser um significado para que você entenda a voz de Deus. Porque Deus usa de quem quer. Deus usa até dos insetos, irmão. Então, cuidado você que julga uma denominação pelo silêncio que está nela. Calcula que o Espírito Santo não está nela porque ela tem cuidado com algumas coisas. Eu gosto de um culto mais alegre, fervoroso, mas não condeno os outros, porque, para dizer bem claro, eu não sou juiz. Mas tem muitos que têm se feito juízes, que também traz uma
detrimento isso à ausência do Espírito Santo, porque quem julga é Deus, não é o homem. E tem mais. A falsa unidade dentro da própria denominação. Você olha na frente, é tudo bonito, todo mundo abraçando um ao outro. Você vai numa reunião, é um querendo ser primeiro que o outro, um entregando o outro, um querendo apresentar o filho do outro, certo? É uma falta de unidade no sentido, irmãos, de interação entre os que estão dentro do próprio grupo ministerial. Eu amo aquele irmão, mas no lugar, lá dentro dele, não vejo a hora que ele caia para me ficar no lugar dele. Eu sou testemunha disso, porque uma vez um irmão disse para mim, eu estava num ministério, de uma denominação, né? Eu não estou falando mal, estou falando a verdade, estou passando um ensinamento para vocês não serem enganados, porque tem muita gente aí que está preocupada com isso daí. Então, você escutou alguém falar isso, eu não estou retrucando pregações, nem indo contra pregações, eu estou falando a verdade. Doa onde doer, irmão. Se tem alguém que possa provar ao contrário, mostrando dentro das escrituras para mim? A hipocrisia, a falsidade, entendeu, irmão? Intenção nas pregações, tá certo? Usando a pregação para atacar alguém, dizendo que é Deus. Será mesmo que é Deus? Você acha que isso não extingue o Espírito Santo? A pessoa mentir. Nós não vamos levar, quem leva o crente para a justiça é porque não tem o Espírito Santo. E daqui a pouco aquela pessoa leva alguém na justiça. Ora, afinal, assim falai, assim procedei. Contra a verdade não há nada, irmãos. Eu estou falando a verdade. Julgue quem quiser julgar. Cada um desses fatores, irmãos, isoladamente ou em conjunto, pode criar um ambiente onde o Espírito Santo não opera mais livremente. Não é uma mosca voando, nem o silêncio de uma igreja, mas sim a atitude daquele que está presidindo ou liderando aquela instituição, colocando seus argumentos carnais, heréticos, na frente da palavra de Deus e mentindo, sendo hipócrita, dizendo que não pode levar e ele mesmo leva. Essa hipocrisia, irmãos, faz com que o Espírito Santo se afaste. E não adianta. Pegou fogo, manifestou, falou em língua, tudo bem, pode falar o que for. Eu também já vi aqui perto. Irmão, que a igreja estava arrebatada. Não dava de ouvir nem uma mosca, nem um avião passar. De tanto barulho que estava. Mas só que o que o irmão pregou era uma mentira. Apontou para a pessoa e disse que Deus ia preparar casamento, que não sei o quê, que ela ia ser auxiliar de salmo, não sei o quê, não sei o quê. E a igreja... Quando ela levanta, foi corajosa e disse, irmão, já sou casada, já tenho filhos. Agora eu pergunto, se a igreja estivesse em silêncio, ouvindo uma pregação bíblica, ouvindo algo que alimentasse a sua alma, será que o Espírito Santo estaria ali? Eu acredito que sim. Mas agora eu pergunto, numa mentira, numa farsa, numa hipocrisia, num ato mentiroso, profetizando em nome do Senhor quando não é o Senhor, será que o Espírito Santo está ali ou será que ele já foi extinguido? Julgue você mesmo. Deus abençoe a todos.